Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o teu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o teu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Aleluia, glória a Deus. É bom nós louvarmos o nome do Senhor, aquele que é grande. Glória a Deus. Aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu sei que indo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
Aleluia, glória a Deus. Você que pode, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Não há outro como nosso Deus, amém. Aleluia. Você possa adorar Ele nesse momento em espírito e em verdade, entregando todo o seu coração a Ele, entregando alma, corpo, espírito a Ele. Até porque não há outro como Tu, Senhor Deus. Aleluia. Exalte ao Senhor, aleluia. Espírito, em verdade, te adoramos, Espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Foi que eu nasci, em Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor Deus, obrigado.
como tu, Senhor Deus. Não há outro igual a ti, Senhor Deus. Aleluia. Amém, graça e paz. Desejo a todos, querendo ou não, feliz Dia dos Pais. E desejo aos nossos queridos papais um ótimo dia, que Deus abençoe sua vida. E convido você a fazer parte também mais dessa mensagem que nós vamos expressar hoje. Nós já falamos sobre, querendo ou não, 3 sermões acerca da segunda vinda, e hoje eu gostaria de falar também sobre um sermão também para falar sobre essa promessa de Jesus, da sua vinda. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 1 e 6. Apocalipse, capítulo 12, verso 1 e 6. E a Bíblia diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores do parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E as suas caudas levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. Ou melhor dizendo, 3 anos e meio. Eu gostaria de expor um pouco com os amados irmãos, falar um pouco sobre essa mulher e falar um pouco sobre este filho e falar um pouco sobre este dragão. Uma coisa que nós temos que analisar, querendo ou não, nessa mensagem é que o palco é o céu. Aqui já começa falando aonde eles estavam. Estavam ali no céu, e eis que acontece algo bem grandioso. Nós vemos aqui uma mulher vestida de sol, toda gloriosa, toda exaltada. Nós vemos aqui simplesmente um dragão vermelho, nós vemos um filho que há de nascer. Mas primeiramente nós vemos essa mulher radiante. Uma coisa que me chama a atenção é que quando nós falamos sobre essa mulher radiante, ela tem um simbolismo muito grandioso. Essa mulher radiante, quando nós pegamos ali Isaías 51, ou Isaías 54:1, ou quando nós pegamos Oséias 2:1, ou quando nós pegamos o livro de Efésios, vai falar um pouco sobre quem é essa mulher. Essa mulher, ela é esboçada muito sobre quem é a igreja. A igreja do Senhor, aquela que é vestida como sol, aquela que é gloriosa, aquela que é exaltada em Cristo. O livro de Isaías vai falar que é o povo escolhido de Deus. Essa mulher é o povo escolhido de Deus. Essa mulher, irmãos, ela é uma casa, ela é uma vinha, ela é uma família, ela é um corpo. Sabe o que é interessante? É que eu gostaria de falar uma coisa para você. Na terra, por muitas vezes, a igreja pode parecer insignificante. Na terra, a igreja pode parecer algo que não tem valor. Mas no céu não. No céu ela é gloriosa. No céu ela não é ridicularizada como muitos fazem. No céu ela é gloriosa. Sabe por quê, irmãos? Porque ela tem a luz sobre os seus pés e exerce domínio. Sabe por quê? Porque ela tem na fonte uma tira de 12 estrelas, porque ela é vitoriosa. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que ela está grávida e ela está a ponto de dar à luz a um filho. E que filho seria esse? A Bíblia fala ali no livro de Romanos, capítulo 9, que seria um filho segundo a carne, que é o nosso Cristo.
dos quais, querendo ou não, eu gostaria que os irmãos compreendessem um pouco sobre isso. Aqui está falando sobre a igreja gerar o próprio Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre esta que é gerada pelo próprio Cristo. Mas antes de entrar sobre isso, eu gostaria que você olhasse para o segundo personagem, que é exatamente o Filho, que é a semente da mulher. Essa criança que é poderosa, que há de simplesmente reger a terra com a sua vara de ferro, com o seu cetro. Essa criança é o nosso próprio Cristo. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Existe um nome gerado nele. E eu gostaria que você compreendesse que ele é totalmente diferente. Livro de Salmos, capítulo 2, verso 9, vai dizer para nós: ele é aquele que há de reger as nações com cetro de ferro. Eu tenho plena certeza que, querendo ou não, esse texto aqui do livro de Apocalipse é pegado emprestado do texto de Salmos. E além de ser pegado emprestado do texto de Salmos, nós vamos entender que, na verdade, esse salmo é um salmo messiânico. Um salmo pelo qual está aqui apontando para o próprio Cristo. O próprio Cristo está sendo apontado nesse salmo. Quando nós falamos sobre a semente da mulher, nós vamos direto para Gênesis capítulo 3, verso 15, que é dito para nós ali que esse filho dessa mulher vai pisar exatamente sobre a serpente. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, é bem destinado aqui sobre aonde vai direcionar esta mensagem. Existe um confronto aqui entre reinos e é fantástico nós ouvirmos aqui que o Rei dos Reis nasceu. O que me chama a atenção é que quando nós vamos pegar mais para frente, nós vamos ver sobre o dragão. A Bíblia diz que esse dragão é a antiga serpente, Apocalipse capítulo 20, verso 2. Nós vamos ver que na verdade ali existem 7 cabeças. Quando está referindo sobre as 7 cabeças, está querendo ou não destinando sobre um domínio total, ou melhor dizendo, um domínio mundial. É aquele que domina. Os 10 chifres está falando sobre o seu poder destrutivo, o seu poder para fazer aquilo que já maquina fazer. Quando fala que, querendo ou não, se posta na frente da mulher para devorar o filho, aqui é bem explícito para nós entendermos a força desse dragão. Esse dragão tenta traçar esse filho de todas as formas, ao ponto de nós vermos que o próprio livro de Apocalipse anuncia para nós que 1/3 das estrelas do céu foram varridos por ele, querendo ou não, foram pegados por ele. 2 Pedro capítulo 2, verso 4 vai dizer muito bem sobre isso, dizendo sobre esses espíritos maus. Ou Judas capítulo 1, verso 6 vai falar sobre esses espíritos maus. O diabo simplesmente já há de tomar de conta. Mas eu gostaria de tecer um pouco com vocês sobre o dragão se pondo na frente da mulher, que está pronta para dar à luz. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Satanás sempre tem como objetivo destruir a Cristo. O objetivo principal é a destruição de Cristo. Mas eu gostaria de traçar agora a história com você, segundo o Antigo Testamento, para mostrar para você que, além de uma só história, além de ser uma história constante, mostrar para você que esse conflito sempre existiu, mas Cristo sempre há de sair vitorioso. Convido você a falar um pouco e ouvir um pouco sobre essa promessa inicial. Gênesis 3, capítulo 15, diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmãos, há de começar todo tipo de conflito.
Porque aqui vai falar sobre esse varão que há de nascer. E deixa eu te falar uma coisa, essa semente tem que nascer. Essa semente tem que ser gerada. O diabo vai fazer de tudo para essa semente não ser gerada. Já começa no Éden com o próprio Adão. Adão ali e simplesmente ali com Eva, eles fazem o que? Eles pecam contra Deus. Eles fazem aquilo que não é para fazer. Mas Deus, Ele envia uma promessa para nós. Uma promessa sobre esse varão que há de nascer. A promessa pelo qual Paulo testifica sobre o segundo Adão. A promessa, irmãos, que há de se cumprir. Ali vem a serpente e fala algumas coisas, e nós percebemos que infelizmente Adão come do fruto, peca contra Deus, faz inimizade contra Deus, e muitas coisas absurdas acontecem. Adão então é expulso do jardim. Adão, quando é expulso do jardim, uma coisa nós temos certeza, parecendo disso, já não tem como mais. Parece que em si a promessa foi desfeita. Adão então gera 2 filhos. A Bíblia fala que Eva ali tem 2 filhos, tanto Abel quanto Caim. Nós vamos entendendo um pouco da história. Abel, num certo momento, faz um sacrifício ao Senhor, assim como Caim faz sacrifício ao Senhor. O sacrifício de Caim, entretanto, ele não é recebido muito bem, e o sacrifício de Abel é recebido. Caim então fica com inveja de Abel, e o que Caim faz? Caim mata Abel. A semente, irmãos, talvez aí fosse ter morrido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Passa-se um tempo. Então é gerado 7. Aquele que é perfeito. Aquilo que não é. O que me chama a atenção é que quando é gerado 7, a Bíblia fala que através de 7 é gerado outro, Enos, e Enos se volta para o Senhor. Ali acontece de se voltar para o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Mesmo acontecendo em Gênesis capítulo 6, falando sobre uma semente que se dissipou com a morte de Abel, Caim matando seu próprio filho, eis, irmãos, que simplesmente, mesmo sendo que corrompeu tudo isso, nós vemos ali alguém que nasce temente a Deus. Passa-se um tempo, e então é gerado um homem chamado Noé. Irmãos, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Quando Noé é gerado, ali de fato a promessa se torna ainda mais contínua. Quando Noé é gerado, a certeza que nós temos é que de fato a semente não pode morrer. Nós vemos algo mais absurdo ainda. Quando Noé, mesmo sendo gerado, é passado um tempo, após Noé vem o dilúvio, destrói a terra inteira, ali a água vem sobre todo mundo, o povo morre. Para muitos talvez a semente fosse abatida aí, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Mesmo após isso, nós vamos ver o desenrolar dessa história. Mas na frente, no capítulo 17, nós vamos ouvir sobre Abraão, Gênesis 17, aonde é esboço ali sobre um homem que ouve uma mensagem de Deus, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Uma promessa é feita para Abraão, uma promessa tão clara, dizendo: olha, você vai ser pai de multidão, vai lá, conta as estrelas, esse vai ser o tamanho da tua terra, esse vai ser o tamanho da tua geração. Entretanto, Abraão casa com uma mulher chamada Sara. Flávio Joséfo dá o nome dela de Isca, um conceito hebraico para dizer totalmente infértil. E Abraão casa com Sara, e Sara não pode ter filho. E sabe o que é interessante, irmãos? Será que então a semente foi exterminada aí? Será que a promessa não vai mais se cumprir?
Aí nós vamos olhar ali para o texto de Romanos, capítulo 4, verso 20 e 21, pelo qual o próprio Paulo fala para nós o seguinte: e não duvidou por incredulidade, mas creu na promessa de Deus, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Independente da situação, Abraão continuou confiante. Então, com 100 anos, ele ouve a notícia que seria pai de um filho, a notícia de que Isaque, aquele que trouxe riso, há de nascer. Isaque, irmãos, então nasce. Mas Abraão começa a ter os olhos mais para Isaque do que para o próprio Deus. Isaque completa então a idade de quase menino homem. E Deus então fala para nosso querido Abraão: você vai ter que fazer um sacrifício. Quem você ama mais, Abraão? O seu filho ou a mim, Abraão? Nós vamos no desenrolar da história, e o que é mais interessante, irmãos, que é uma caminhada de 2 dias. Abraão pega o seu filho. Abraão não chamou nenhum servo seu, ele mesmo pegou as coisas para fazer o sacrifício. Abraão pega o seu filho. Abraão não levou nenhum tipo de novilho. Abraão levou o seu filho como sacrifício, como novilho. E durante, irmãos, 2 dias, Abraão está subindo um monte. E deixa eu te falar uma coisa: nesses 2 dias que Abraão está subindo o monte, uma coisa absurda acontece. Porque imagina, irmãos, Isaque subindo o monte com Abraão e falando: pai, cadê esse pai? Cadê esse pai, o novilho? Cadê? Quem vai ser o sacrifício, pai? Subindo e dizendo para o seu pai, com medo. Abraão então pega Isaque, coloca ali sobre o lugar do holocausto e está perto de matar o seu próprio filho. Mas a história do Senhor nos diz que o anjo vem e para a mão de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa: essa palavra anjo, querendo ou não, dita em maiúsculo, é para nós lembrarmos o seguinte: ali é o próprio Cristo, irmãos, descendo e segurando a mão. Por quê, irmãos? Porque a semente tem que nascer, e a semente vai nascer. Passa-se um tempo, Isaque cresce. Isaque então casa-se. E quando Isaque casa ali com uma moça chamada Rebeca, Rebeca também tem um problema. Rebeca também é estéril. Entretanto, de Rebeca é gerado 2 nações. E nós vemos, irmãos, o que é acontecido com Jacó. Jacó ali simplesmente finge ser seu irmão, rouba a bênção do seu pai Isaque, do seu irmão, e após fazer isso nós vemos que então ele é cometido ali e é simplesmente direcionado, dizendo para ele: olha, você vai morrer. Esaú deixa bem claro para o seu irmão: olha, quando eu te ver você vai morrer. E a história, irmãos, nós já conhecemos. Jacó vai para a casa do seu tio. Ali trabalha 14 anos pelas 2 esposas que ele tem. E uma dessas esposas, que era a esposa do seu coração, essa esposa também é estéril. Não tem como dar à luz. E sabe o que é interessante, irmãos? É que Deus, ele abre as portas e faz com que essa mulher possa dar à luz. Ele volta então, mesmo tendo o anúncio de sua morte, ele volta para casa e Esaú mesmo assim o recebe. Dali, irmãos, é gerado de fato 12 tribos. E quando nós vamos ver essa história de Jacó, nós temos que partir um pouquinho mais para frente, lembrando sobre o deserto. A promessa talvez fosse ter morrido com Abraão, fosse ter morrido com Isaque, fosse ter morrido com Jacó, mas não morreu. Essa promessa continuou viva. Passa-se um tempo, é tido muita fome.
Vocês já sabem da história de José. José é governante ali, querendo ou não, do Egito. E quando ele era governante do Egito, ele trouxe a sua família para perto. E quando trouxe a sua família para perto, eles ficaram morando muito tempo ali. E depois de um tempo, a Bíblia fala que veio um novo povo. Um povo que não conhecia a história de José. E esse povo fez exatamente o que, irmãos? Esse povo fez com que o povo de Deus virasse escravo. São 400 anos, irmãos. Escravidão. A escravidão tomando de conta do povo de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, que é muito fascinante para nós. Depois desse tempo, Deus levanta um menino. Um menino que há de livrar essa terra. Mas antes disso, irmãos, o dragão se pôs na frente da mulher novamente. Porque o dragão fez o seguinte, olha, os egípcios colocaram, não, ó, toda criança até 2 anos nós vamos matar. Nós já sabemos já da história o que acontece. Ali esse menino, ele simplesmente conseguiu se livrar dessa morte. Caiu nas mãos ali de uma princesa egípcia. Essa princesa toma de conta desse menino. Mas eu gostaria que os irmãos compreendessem que talvez essa semente não nascesse mais. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Essa semente não pode morrer. Eu gostaria que você compreendesse que então essa história é destinada. É levantado então, deixa de ser um menino e agora um homem. Esse homem já velho, já no meio do deserto, ele viu ali simplesmente uma sarça ardente. Ali ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro fala com ele, olha, tira as sandálias dos teus pés, porque onde você pisa é terra santa. E há um chamado para dizer com essa criança, não mais com essa criança, mas agora com esse homem. Talvez ele tivesse dificuldade de falar, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus fala para ele o seguinte, olha meu amigo, você não vai precisar falar nada, porque eu que vou pôr a palavra na sua boca. Sabe por quê, irmãos? Porque a semente tem que nascer. Quando Moisés, irmãos, não morreu ali, querendo ou não, a promessa, ela foi preservada. Nós vemos ali o que acontece, eles saem do Egito e por muito tempo, irmãos, tiveram esse pleno cuidado de Deus. Um cuidado onde tinha uma nuvem ali no meio do deserto e eles, irmãos, não eram tomados pelo sol. E quando era noite, quando fazia muito frio, uma coluna de fogo era estendida sobre eles. Sabe por quê, irmãos? Porque a semente tem que nascer, essa promessa tem que se cumprir. Passa-se mais um tempo e nós vamos ver agora sobre alguém que é descendente da tribo de Judá. Deus escolhe um menino em meio a grandes homens. Samuel entra na casa de Jessé, passa-se vários filhos, e ele manda chamar aquele filho que era esquecido. Aquele filho que o leão tentou matar, mas não conseguiu. Aquele filho que um urso tentou matar, mas não conseguiu. Aquele filho que derrubou um gigante, ele é chamado. Então, irmãos, uma unção sobre a sua cabeça é colocada. E há uma promessa bem característica, livro de Salmos, capítulo 89, vai falar sobre alguém, sobre o Messias, que é vindo, irmãos, exatamente dessa descendência. O Messias há de vir dessa descendência. Mas quando nós pegamos ali na segunda Samuel, é contada uma história terrível. Davi está, um certo momento, passando por coisas, ao ponto do povo começar a gritar, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e aquilo ali, irmãos, inflamou o coração desse rei. Esse rei então, irmão, cheio de ira, esse rei cheio de demônio, ele então pega, querendo a sua lança e lança
sobre Davi, mas Davi conseguiu se livrar. E nós já sabemos da história, Saul correndo atrás de Davi, tentando matar ele de todas as formas. Já sabemos da história, quando o próprio povo reclama com Davi, após vindo de uma batalha, e chegando em casa, e haviam roubado todos os seus bens, haviam roubado a seus familiares, e falam, vamos matar Davi. Vocês já sabem da história que Davi passa com seu filho Absalão. Nós já sabemos da história que Davi passa com os filisteus, aonde os filisteus vêm contra Davi, e Davi está preso no vale de Rafaim, mas mesmo assim ele dobra os joelhos perante o Senhor, e o Senhor ali, irmãos, manda alívio a Davi. Nós sabemos da história toda. Mas deixa eu te falar uma coisa, muitos tentaram, mas ninguém pôde acabar com a descendência ou até mesmo com Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque a semente tinha que nascer. Depois de Davi, nós vamos ver uma mulher que é levantada, uma mulher chamada Atalha. Eu não sei se vocês já ouviram sobre essa história, mas essa Atalha era filha de Acabe com Jezabel. Essa Atalha, ela simplesmente colocou no seu coração um ímpeto de destruição. A vontade dela era simplesmente acabar com a descendência de Davi. A vontade dela era acabar com tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela pensou que tinha acabado com a descendência de Davi. No livro de 2 Reis, capítulo 1, verso 1 e 2, fala sobre essa história. Porque, mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, as quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalha, e assim não o mataram. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Aquela mulher pegou todos os filhos descendentes de Davi, colocou tudo no lugar, estava matando todos, mas Deus levantou uma mulher chamada Joeba, e essa mulher, irmãos, ela simplesmente escondeu esse menino. E eu não preciso mais falar sobre esse menino, porque mais na frente é dito aquela grande frase que nós conhecemos, onde diz, vida longa ao rei. Isso, irmão, se cumpre. Após Atalha, nós vamos ver sobre o rei Acaz. Quando simplesmente Israel e a Síria se juntam contra Judá. Eles ali queriam de fato acabar com a casa de Davi. Eles queriam colocar um rei estrangeiro para tomar de conta. Mas eles esqueceram que havia uma promessa de um Messias. O problema de tudo, irmãos, nesse tempo de Acaz, é que Acaz, ele se desdenhou, irmãos, do que Isaías havia falado para ele. Ele não se importou, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Mesmo ele não se importando, o próprio Deus mandou um sinal. No livro de Mateus, verso 1, 23, vai dizer para nós: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará-o pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou Isaías 7,14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Acaso você não quer ouvir? Mas não tem importância, Deus vai trazer o sinal. Acaso, irmãos, ele não queria ouvir, ele não deu ali importância para o que Isaías tinha dito. Ele não deu importância para o que Isaías havia profetizado. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, eles não precisavam ali, e eles não precisaram ali, querendo ou não, irmãos, do sinal dito por Acaz. Por quê? Porque Cristo, através de Isaías, disse, eu mesmo hei de dar o sinal. Isaías capítulo 7, verso 14 diz para nós, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo 1, 23 vai dizer um pouco sobre esse menino. Porque vai dizer o seguinte para nós, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e chamá-lo-ão pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. Passa-se então, irmãos, esse tempo de Acás. Nós vamos então para o 5º século antes de Cristo, reinado de Assuero. O homem chamado Ramá, então, ali faz um pedido ao rei, pelo qual faz um decreto ordenando o extermínio de todo judeu. Todo judeu, irmãos, teria que morrer. Mas Deus levanta uma menininha chamada Esther. E essa menina, irmãos, que foi então levantada, essa menina intercede pelo povo. E deixa eu te falar uma coisa, todos foram salvos. Sabe por quê, irmãos? Porque a semente tinha que nascer. Passa-se então mais um tempo. Nós vamos ver então, sai o tempo de Esther e entra o tempo de Belém. E esse tempo de Belém, eu gostaria de falar para vocês sobre essa grande história. A história do menino que nasceu, a história de Jesus. Herodes então manda matar as crianças, manda matar esses meninos ali. Entretanto, nós vamos ver algo mais fascinante nessa história. Jesus consegue se livrar, eles fogem para o Egito. Eles se livram ali das mãos de Herodes. Esse menino, ele continuou, irmãos, ali firme. Sabe por quê? Porque essa semente tinha que nascer. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O nascimento de Jesus ali em Belém é para mostrar para nós a vitória de Cristo sobre o dragão. É para mostrar para nós que o dragão ele pode se pôr na frente da mulher, mas o menino vai nascer, porque isso é promessa de Deus. É para mostrar para nós, irmãos, exatamente de modo que nós não venhamos nos gloriar naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que Deus fez por nós. Irmãos, o nascimento de Cristo é para trazer para nós a lembrança de que a igreja é vitoriosa, a lembrança de que a igreja é gloriosa, a lembrança de que Deus suscitou essa igreja, a lembrança, irmãos, que mesmo que a vida tente golpear, tente ferir, tente nos destruir, nós continuaremos confiando naquele que nos chamou, nós continuaremos, irmãos, confiando nesse Deus, nós continuaremos confiantes. Por quê? Porque Ele cumpre as suas promessas. Essa mensagem, irmãos, é para nos lembrar que as promessas de Deus se cumprem. E Ele disse para nós: eis que venho e venho sem demora. E essa promessa há de se cumprir. Um dia, irmãos, nós olharemos para os céus e veremos Cristo sobre as nuvens. Um dia, irmãos, nós veremos a igreja descendo gloriosa, essa igreja formosa, essa igreja vinda do Pai. E encerro com Apocalipse capítulo 12, verso 5, que diz para nós: e deu à luz um filho, homem que há de reger todas as ações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Gostaria de lembrar para vocês esse pequeno jovenzinho, que mesmo sendo apedrejado, ele olha para o céu ajoelhado e ele tem essa grande visão, dizendo o seguinte: que via Jesus assentado à destra de Deus Pai. Esse diáconozinho jovem, primeiro Marte, ele vê Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, bem claro, está em Atos capítulo 6, mas deixa eu falar uma coisa bem clara para os irmãos. A morte de Jesus na cruz, pelo seu povo, é exatamente, irmãos, a vitória sobre o dragão. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é a morte do Cristo sobre o dragão, é a vitória de Cristo sobre o dragão. É mostrar para nós, irmãos, que
Cristo triunfa e continuará vitorioso e triunfante. É lembrar para nós sobre aquelas grandes palavras dos anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas. É para lembrar para nós, irmãos, que Cristo saiu para vencer e continuará vencendo. É para lembrar para nós, irmãos, que independente das circunstâncias, Deus não perdeu o controle. É para lembrar para nós, irmãos, que mesmo que perseguição venha sobre a igreja continuará triunfante. É para lembrar para nós, irmãos, que mesmo que essas coisas sobrevenham sobre nós, é para nós lembrarmos que nós continuaremos vencedores, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo. É lembrar para nós que nós vamos passar por aflições, é lembrar para nós que nós vamos passar por dores, é lembrar para nós que nós vamos passar por sofrimento, é lembrar para nós, irmãos, que muitas vezes nós vamos passar por traição, por choro, mas também é para trazer a lembrança que em tudo isso nós somos mais do que vencedores em Cristo. E essa é a mensagem que eu deixo para os amados irmãos hoje. A mensagem de que, irmão, você é um vencedor em Cristo. A mensagem de que pode passar a história. E a história está aqui para pronunciar para nós que Cristo venceu. E Ele sempre há de vencer. O nosso Cristo não é um derrotado. O nosso Rei venceu. E Ele continuará, irmão, sendo o vencedor. Que Deus, irmãos, possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa. E que principalmente Ele possa trazer a tua lembrança. A lembrança, irmãos, que estamos passando dias difíceis. Mas não precisamos ter medo. Não temas, porque eu estou contigo. E nós não precisamos ter medo, porque nós temos o Emanuel, o Deus conosco. Que Deus abençoe sua vida e fique na santa paz de Deus.